Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Ensinando Computadores a Resolverem Problemas, e hoje vamos falar sobre funções e parâmetros. Até então, todos os programas que construímos foram feitos dentro de um único bloco de instruções, que é a função main. No entanto, quando os projetos ganham tamanho e ficam complexos, eles precisam de organização, gerenciamento e reusabilidade, ou seja, a capacidade de reutilizar nosso código sem ter que ficarmos repetindo as instruções do nosso programa. Sendo assim, nós podemos criar outras funções e invocá-las quando acharmos necessário. Imagine que nosso programa tenha três funções, a função main, função 1 e função 2. O programa inicia a execução das instruções até encontrar a chamada para a próxima função. Neste caso é a função 1. Então, o fluxo do programa passa a executar as instruções da função 1 e quando é finalizado, ele retorna na linha logo após a sua chamada da função anterior, e assim até encontrar uma próxima chamada de função. Inicia o processo de execução da função 2 e retorna para a linha seguinte a sua chamada e finaliza a função. Nós podemos chamar as funções a partir da função main, a partir da função 1 ou mesmo a partir da função 2. O processo é o mesmo. A sintaxe de uma função segue a seguinte forma: ela possui um tipo, um nome e parâmetro. Falaremos mais logo a seguir. O tipo de uma função é semelhante ao tipo de uma variável primitiva, ou seja, pode ser uma função int, float, char, ou quando não precisamos definir o tipo de uma função, nós utilizamos a palavra void. Então abrimos chaves e colocamos as instruções que desejamos executar dentro dessa função, e caso essa função tenha um tipo, ela precisa retornar esse valor ao código da qual ela foi chamada. Utilizamos a palavra return, em seguida a variável ou o valor do tipo que definimos anteriormente. E assim fechamos chave. Quando queremos passar valores para as nossas funções, nós utilizamos os parâmetros. E os parâmetros nada mais são do que variáveis que representarão ou receberão o valor que enviamos às nossas funções. Sendo assim, nós precisamos definir um tipo e o nome do parâmetro. E também podemos definir quantos parâmetros forem necessários, dentro dos parênteses após o nome da função. E então abrimos chaves e inserimos as instruções que farão parte de nossa função. Caso a nossa função tenha um tipo definido, esse tipo deve retornar ao código para onde ela foi chamada. Conforme dito anteriormente, fechamos chaves e nossa função está pronta. Em vídeos anteriores, nós fizemos um programa chamado Poupança que realizava inúmeras atividades. Exibia um menu ao usuário para que ele escolhesse a operação desejada, realizava depósito, retirada, calculava saldo, número de operações, exibia mensagens, entre outras coisas. Vamos utilizar esse programa para criarmos funções e torná-lo um pouco mais organizado. Para isso, vou copiar o código desse programa e criar um novo arquivo, apenas para manter esse código salvo. E esse arquivo se chamará poupança funções.c. Precisamos alterar o tipo de arquivo para que ele entenda que seja um arquivo da linguagem C. Então salvamos. Vamos colar nosso código, que até então é exatamente igual ao anterior, e vamos definir nossas funções. A primeira função que eu gostaria de criar é a função menu e retirar a responsabilidade da função main para que ela exiba o menu e colete a opção do usuário. Sendo assim, antes da função main, irei declarar a função menu. Ela não receberá nenhum parâmetro, no entanto, ela deverá retornar a opção escolhida pelo usuário. A opção em nosso código é representada por um valor inteiro, portanto, nossa função tem que ser do tipo inteiro. Ela se chamará menu e não terá parâmetros. Abrimos chaves, fechamos, ok. Irei copiar exatamente o código que temos aqui para escolha da função. Irei removê-lo da função main e colar nossa função menu. Ajustar a indentação, ok. Nesse caso, a função main possuía a variável opção. A nossa função menu não possui. Então temos que declará-lo novamente. Neste caso, irei declarar a função op. O processo é o mesmo, exibir a mensagem com as opções. No entanto, precisamos alterar o scanf. Ao invés de opção, será op. E conforme vimos na sintaxe, nossa função tem um tipo, e esse tipo deve ser retornado para o local onde ele foi chamado. E aqui utilizaremos a palavra return op. Pois bem, como a nossa função menu retorna um valor, precisamos receber esse valor na função main.
E quem receberá esse valor será a variável opção. Para chamarmos a função menu, simplesmente digitamos o nome da função, abrimos parênteses, nesse caso não há parâmetros, fechamos parênteses, ponto e vírgula. Podemos salvar o nosso código e compilar para ver se não há nenhum problema. Poupança funções. Perfeito. Vamos executá-lo. A execução do programa tem que ser exatamente igual. O menu foi exibido. Vamos retirar 500, depositar 300. Perfeito. E sair. Vamos retornar ao nosso programa agora e criar uma outra função, que fará o papel da retirada. A retirada de valor envolve perguntar ao usuário o valor a ser retirado e duas variáveis fundamentais, o valor e o saldo. Nossa função retirada retornará o saldo para a função main. Portanto, como o saldo é do tipo float, precisamos declarar nossa função como float e o nome, retirada. Como utilizamos um valor e um saldo que está na função main, precisamos passar esses valores para a função retirada. E neste caso, precisaremos utilizar parâmetros. Utilizaremos a letra V para representar valor e a letra S para representar saldo. Abrimos chaves. Vamos copiar o código executado após o if, remover da função main e colar na função retirada. Como estamos utilizando a letra V e a letra S, precisamos alterar também as variáveis que estão no código correspondente. Onde tem valor, trocamos por V, e onde tem saldo, trocamos por S. Pois dentro do contexto retirada não existe mais as variáveis valor e saldo, apenas V e S. Precisamos remover também a linha operações, pois não existe nenhuma variável dentro da função retirada. Como há também um tipo definido, precisamos retornar esse tipo para a função main. Usamos a palavra return S, que é a informação que queremos retornar. Bom, nossa função está pronta, precisamos invocá-la na nossa função main. Após o if opção igual a 1, iremos então receber o valor da função retirada na variável saldo. Portanto, o saldo recebe retirada. Abrimos parênteses e agora precisamos passar os parâmetros que estão sendo utilizados. Neste caso, valor, saldo. Fechamos parênteses, ponto e vírgula. Perfeito. Salvamos o nosso código. Compilamos novamente. E executamos. Mais uma vez. Retirada. Perfeito. Ok, funcionando corretamente. Agora vamos criar a função depósito. Neste caso eu quero mostrar uma propriedade de algumas linguagens, inclusive da linguagem C. Quando utilizamos parâmetros, nós temos duas formas de fazer isso. Podemos passar parâmetros por valor ou por referência. Até o momento, nós só utilizamos a passagem por valor. Ou seja, quando passamos a variável valor na função retirada, a variável v será uma cópia da variável valor da função main. Elas são duas variáveis distintas. É por isso que quando eu crio uma cópia de saldo na variável s, eu preciso retornar essa cópia para que a variável saldo da função main assuma o valor de s que foi alterado na função retirada. Caso contrário, a função saldo ficaria com o valor definido inicialmente de 1000. Sendo assim, nossa função depósito utilizará o valor saldo como referência e não precisaremos devolvê-lo à nossa função main. Assim, declaramos nossa função como void e o nome depósito. Teremos um parâmetro v de valor e, neste caso, para utilizarmos um parâmetro por referência, precisamos trabalhar com ponteiros. E os ponteiros são representados por asterisco. E aqui teremos asterisco s. Fechamos parênteses, abrimos chave. Neste caso, a variável s agora faz referência à variável saldo da função main. Dentro da memória, eles estão olhando para o mesmo local. Quando eu alterar asterisco s, ele na verdade estará alterando o local que a variável saldo está apontando. Ou seja, agora irei alterar o saldo sem ter que criar uma cópia. Vamos copiar o código da função após o else if, removemos da função main, colamos na função depósito,
Vamos voltar à instrução operações mais para o else if. E aqui precisamos alterar conforme fizemos na retirada. Mudamos a variável valor para v. Agora o saldo precisamos trocar para asterisco s, pois na verdade é um ponteiro e não a variável em si. Asterisco s, valor. Como estamos alterando o mesmo espaço de memória que a variável saldo está alocada, não precisamos devolvê-lo para a função main. Simplesmente chamamos a função depósito sem a necessidade de uma variável. Passamos os parâmetros necessários. E como estamos utilizando um ponteiro, precisamos passar uma referência, representado pelo e comercial e o nome da variável a qual está sendo referenciada. Ponto e vírgula, salvamos o nosso código, compilamos, ou seja, há um erro na linha 24. Vamos verificar. Linha 24, valor. Na verdade precisa ser v. Salvamos novamente, compilamos e executamos. O menu foi exibido. Vamos fazer uma retirada de 500, um depósito de 1000. Perfeito. O nosso programa funcionou corretamente. Veja que em um caso retornamos um valor e no outro não. Bom, acredito que é isso. Fim de papo. Um abraço.